O saguão do aeroporto internacional pulsava com a energia caótica de uma manhã típica no Brasil. O som das malas rolando pelo chão brilhante misturava-se aos anúncios incessantes dos alto-falantes, enquanto passageiros corriam de um lado para outro, alguns com olhares ansiosos, outros exaustos após longas viagens. Seguranças, com seus uniformes impecáveis e olhos atentos, patrulhavam o espaço, prontos para identificar qualquer movimento fora do padrão. No meio dessa multidão, um jovem caminhava sozinho, com passos leves, quase hesitantes. Diego, filho de Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo que encantou o mundo com seus chutes impossíveis, não chamava atenção. Vestia uma camiseta azul escura, calça jeans desbotada e tênis gastos, segurando um celular com uma expressão de quem procurava algo ou alguém. Seu jeito simples, quase tímido, contrastava com a agitação ao redor. Ele não queria ser notado, mas sem saber estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade que abalaria a todos. Diego não era de ostentar. Apesar de ser filho de uma das maiores lendas do futebol brasileiro, ele preferia a discrição, fugindo do brilho que acompanhava o nome do pai. Naquele dia, tudo o que queria era esperar um amigo que chegava em um voo internacional. Caminhava pelo saguão com calma, os olhos varrendo os rostos desconhecidos, mas sua presença logo atraiu olhares indesejados. 2 seguranças, posicionados perto de uma das saídas, começaram a observá-lo com desconfiança. Um deles, alto, com cabelo curto e rosto sério, trocou um olhar com o colega, um homem mais baixo, de pele morena e expressão endurecida. Para eles, Diego não parecia pertencer àquele lugar. A camiseta simples, o jeito despojado, a ausência de malas caras, tudo isso, aos olhos deles, era motivo para suspeita. Sem hesitar, o segurança mais alto se aproximou, interrompendo o caminho do jovem com um tom autoritário. Ei, você! O que está fazendo aqui? Tem passagem? Tá esperando quem? A pergunta veio como um soco, direta e sem rodeios, como se Diego fosse uma ameaça em potencial. Diego parou, surpreso. Ele não estava acostumado a ser abordado assim, mas tentou manter a calma. Eu só tô esperando um amigo. Ele tá chegando agora, respondeu. A voz baixa, mas clara. Tentou sorrir, na esperança de suavizar a situação, mas o segurança não se comoveu. Amigo é. Mostra o documento agora, ordenou cruzando os braços. O outro segurança, que até então apenas observava, deu um passo à frente, reforçando a pressão. Não enrola, moleque. Aqui não é lugar para ficar zanzando. Diego sentiu o coração acelerar. Ele vasculhou os bolsos, procurando o RG, mas a tensão do momento o fez hesitar. Calma, eu tenho. Tá aqui em algum lugar, disse, enquanto tentava manter a compostura. Mas os seguranças não estavam interessados em esperar. O mais baixo bufou, impaciente. Tá vendo? Sempre a mesma história. Não tem documento, não tem nada. Sai daqui antes que a gente te leve para a delegacia. A situação começou a atrair olhares. Alguns passageiros desaceleraram o passo, curiosos, enquanto outros murmuravam entre si. Uma mulher mais velha, carregando uma bolsa de mão, balançou a cabeça, indignada. Coitado do menino, não tá fazendo nada. Ela sussurrou para o marido, que apenas assentiu. Mas a maioria apenas observava, como se fosse apenas mais uma cena rotineira em um lugar como aquele. Diego, ainda procurando o documento, tentou explicar novamente. Eu juro, só tô esperando meu amigo. Não fiz nada de errado. Mas suas palavras foram interrompidas por um gesto brusco do segurança mais alto, que agarrou seu braço. Chega de papo. Vamos, sai daqui. O tom era definitivo, e o empurrão que veio em seguida fez Diego tropeçar levemente. Ele não reagiu, apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso da humilhação crescer dentro de si. O empurrão não foi forte o suficiente para derrubá-lo, mas foi o bastante para ecoar no saguão. Alguns passageiros pararam de vez, formando um pequeno círculo de curiosos. Um homem de terno, segurando um café, franziu a testa, como se questionasse a necessidade daquela atitude. Uma jovem, filmando com o celular, sussurrou para a amiga. Isso é abuso, né? O cara nem tá fazendo nada. Mas Diego, apesar da injustiça, permaneceu em silêncio. Seus olhos, agora marejados, fixavam o chão. Ele sabia que qualquer reação poderia piorar as coisas. O segurança mais baixo, percebendo a atenção crescente, decidiu reforçar sua autoridade. Anda logo, moleque. Não queremos problema aqui. Outro empurrão, dessa vez mais firme, fez Diego cambalear em direção à saída. A multidão assistia, alguns com pena, outros com indiferença, mas ninguém ousava interferir. Foi então que algo mudou. Entre a multidão um homem emergiu,
caminhando com uma confiança que parecia deslocar o ar ao seu redor. Ele usava um boné preto, óculos escuros e uma camisa polo simples, mas havia algo em sua postura que fazia as pessoas virarem a cabeça. Ninguém o reconheceu de imediato, mas quando ele tirou os óculos, o saguão pareceu congelar. Roberto Carlos, o craque que levou o Brasil ao topo do mundo, o homem cuja perna esquerda era uma arma lendária, estava ali, em carne e osso. Seus olhos, normalmente calorosos, agora ardiam com uma mistura de indignação e dor. Ele viu tudo. Cada palavra ríspida, cada empurrão, cada olhar de desprezo dirigido ao seu filho. E naquele momento, o estádio imaginário do aeroporto se transformou em seu campo de batalha. Solte o meu filho. Agora, disse Roberto, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez até os mais distantes se calarem. O segurança mais alto, que ainda segurava o braço de Diego, largou-o imediatamente, como se tivesse tocado em algo proibido. O outro recuou um passo, o rosto pálido, os olhos arregalados. A gente só tava... começou a dizer. Mas Roberto o interrompeu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Vocês só estavam o quê? Julgando um menino sem motivo? Empurrando ele como se fosse um criminoso? A voz de Roberto não era alta, mas cortava como uma faca. Ele deu um passo à frente, ficando entre Diego e os seguranças, como um escudo humano. Eu vi tudo. Vi como vocês trataram ele sem nem ouvir o que ele tinha a dizer. Vocês olharam para a roupa dele, para o jeito dele, e decidiram que ele não valia nada. O silêncio no saguão era quase palpável. Os passageiros, que antes apenas observavam, agora estavam hipnotizados. Alguns começaram a murmurar, concordando com Roberto. É isso mesmo, que abuso! Gritou uma mulher de meia idade, segurando uma mala pequena. Um grupo de jovens que filmava a cena aplaudiu espontaneamente. Diego, ainda ao lado do pai, levantou os olhos pela primeira vez. Ele não disse nada, mas a presença de Roberto parecia lhe devolver uma força que ele não sabia que tinha. O segurança mais baixo tentou se defender. Senhor, a gente só tá fazendo o trabalho. Ele não tinha documento, parecia suspeito. Mas Roberto ergueu a mão, pedindo silêncio. Suspeito? Ele estava esperando um amigo. Ele é um estudante, um filho, uma pessoa. E vocês? Vocês são o quê? Para tratar ele como lixo? A multidão agora estava claramente do lado de Roberto. Alguns começaram a gravar com mais ousadia, apontando os celulares diretamente para os seguranças, que pareciam encolher sob o peso dos olhares. O segurança mais alto, cujo rosto agora estava vermelho de vergonha, tentou mudar o tom. A gente não sabia que ele era seu filho, Sr. Carlos. Mas a frase só piorou as coisas. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. E isso muda o quê? Ele precisava ser meu filho para vocês respeitarem ele? Ele precisava ter um sobrenome famoso para ser tratado como gente? A pergunta pairou no ar pesada, e ninguém ousou responder. Nesse momento, o gerente do aeroporto, alertado por rádio sobre a confusão, chegou correndo. Ele era um homem de meia idade, com óculos de armação fina e uma expressão de quem sabia que estava entrando em um campo minado. Senhor Roberto Carlos, por favor, me permita explicar, disse, estendendo a mão em um gesto conciliador, mas Roberto não a apertou. Ele olhou para o gerente com uma mistura de decepção e firmeza. Explicar o quê? Que seus seguranças humilharam meu filho na frente de todo mundo? Que eles decidiram que ele era um problema só por causa da roupa que estava usando? O gerente engoliu em seco, percebendo que não havia palavras que pudessem apagar o que acontecera. Foi um mal-entendido, senhor. Vamos investigar, prometo que... Mal-entendido? Roberto repetiu, a voz agora carregada de ironia. Isso não foi um mal-entendido. Isso foi preconceito. Isso foi abuso. Meu filho ficou quieto, não reagiu, não gritou, e mesmo assim vocês trataram ele como se fosse uma ameaça. E quantos outros passam por isso todo dia, sem ninguém para defender? A multidão explodiu em aplausos. Era como se as palavras de Roberto dessem voz a uma indignação que todos sentiam, mas poucos ousavam expressar. Diego, ao lado do pai, sentia o peito apertado. Ele ainda estava processando a humilhação, mas ao mesmo tempo, começava a entender o poder da presença de Roberto, não apenas como uma celebridade, mas como um pai disposto a enfrentar o mundo pelo filho. Os seguranças, agora completamente acuados, não sabiam o que fazer. O mais alto, que havia sido o mais agressivo, baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Roberto. O outro, visivelmente desconfortável, murmurou algo inaudível e recuou mais um passo. A multidão, por outro lado, parecia crescer em coragem. Isso é Brasil, cara. Sempre julgando pela aparência.
gritou um homem jovem segurando uma mochila. Uma mulher, que carregava uma criança no colo, acrescentou: eles deviam se envergonhar. O menino não fez nada. O apoio era espontâneo, visceral, como se o saguão do aeroporto tivesse se transformado em uma arena onde a justiça era exigida. Roberto, ainda com a mão no ombro de Diego, olhou para o filho. Você tá bem? Perguntou. A voz agora suave, quase um sussurro. Diego assentiu, mas seus olhos ainda carregavam a dor do momento. Ele não queria ser o centro das atenções, mas ali, ao lado do pai, começava a sentir algo novo. Uma faísca de orgulho, misturada com a vontade de transformar aquela experiência em algo maior. Roberto se virou para a multidão, sua expressão suavizando por um instante. Isso não é só sobre meu filho, disse, projetando a voz para que todos ouvissem. É sobre todos os jovens que são julgados, empurrados, humilhados por causa de uma roupa, de um cabelo, de uma cor. Isso tem que parar. As palavras de Roberto foram como um gol de placa. A multidão aplaudiu com entusiasmo, e os celulares continuavam gravando, capturando cada segundo daquele momento histórico. O gerente, sentindo a pressão, tentou intervir novamente. Senhor Carlos, por favor, vamos resolver isso internamente. Garanto que os responsáveis serão punidos. Mas Roberto não estava interessado em promessas vazias. Punir não resolve o problema, respondeu, firme. O problema é o que está na cabeça de quem faz isso. É o preconceito que faz um segurança olhar para um menino como ele e decidir que ele não presta. É isso que precisa mudar. A cena no saguão agora era um espetáculo à parte. Passageiros que tinham voos para pegar pararam para assistir. Funcionários do aeroporto que deveriam estar trabalhando espiavam de longe, alguns com expressões de apoio, outros com vergonha. Os vídeos da confusão já estavam sendo enviados para grupos de WhatsApp, postados no Instagram, compartilhados no Twitter. Hashtags como Justiça para Diego e Respeito Ellen começaram a surgir, acompanhadas de comentários indignados. É assim que tratam nosso povo no Brasil, escreveu um usuário. Roberto Carlos, mostrando que é grande dentro e fora de campo, disse outro. A internet, como sempre, amplificava tudo, transformando um incidente em um movimento. Enquanto isso, Roberto e Diego começaram a se afastar do centro da confusão. O pai segurou a mão do filho, um gesto simples, mas carregado de significado. Eles caminhavam lentamente, ignorando os flashes dos celulares e os olhares curiosos. Diego ainda estava em silêncio, processando tudo. Ele sentia o peso da humilhação, mas também a força que vinha do apoio do pai. Quando chegaram a uma área mais tranquila do aeroporto, longe dos olhares, Roberto parou e olhou nos olhos do filho. Você não merecia isso, Diego, disse, a voz embargada. Mas eu tô aqui, e ninguém vai te tratar assim de novo. Diego respirou fundo, tentando conter as emoções. Eu sei, pai, respondeu a voz baixa. Mas eu não quero que isso seja só sobre mim. Tem muita gente que passa por isso e não tem ninguém para defender. Roberto olhou para o filho, surpreso com a maturidade daquelas palavras. Ele sempre soube que Diego era especial, mas naquele momento viu algo mais. Uma determinação que ia além da dor. Uma vontade de transformar a injustiça em mudança. Você tá certo, disse Roberto, colocando a mão no ombro do filho. E a gente vai fazer algo sobre isso, juntos. É Minói. No carro que os esperava do lado de fora, o silêncio entre pai e filho era diferente agora. Não era o silêncio da derrota, mas o silêncio de quem planeja o próximo passo. Diego olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem, enquanto pensava no que poderia fazer com aquela experiência. Roberto, ao seu lado, dirigia com calma, mas sua mente também estava a mil. Ele sabia que o que acontecera no aeroporto não era apenas um incidente isolado. Era um reflexo de algo maior, algo que o Brasil e o mundo precisavam enfrentar. E com Diego ao seu lado, ele estava pronto para transformar aquela tempestade em um novo começo. Após a tempestade no aeroporto, Diego voltou para casa com o peito apertado, carregando uma mistura de emoções que ele ainda não sabia como nomear. A humilhação sofrida diante de dezenas de estranhos, os empurrões dos seguranças, os olhares de julgamento, tudo isso ecoava em sua mente como um filme em looping. Ele se sentou no sofá da sala, os olhos fixos na janela, onde as luzes do Rio de Janeiro piscavam ao longe. Roberto Carlos, seu pai, observava em silêncio, sentado em uma poltrona ao lado. O craque, conhecido pela força de seus chutes e pela alegria em campo, agora exibia uma expressão de preocupação e ternura. Ele sabia que Diego precisava de espaço, mas também sentia a urgência de ajudá-lo a transformar aquela dor em algo maior. Você tá pensando no que aconteceu, né? Perguntou Roberto,
quebrando o silêncio com uma voz suave. Diego assentiu, sem desviar o olhar da janela. Tô, pai. Mas não é só isso. Eu não quero que isso seja só uma história triste. Quero que signifique algo. As palavras de Diego, simples mas profundas, acenderam uma faísca nos olhos de Roberto. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Então me diz, filho, o que você quer fazer com isso? Diego respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para dar voz a um pensamento que ainda estava se formando. Quero falar com as pessoas. Quero que elas saibam que não precisam se calar quando são tratadas como eu fui. Quero que os jovens principalmente sintam que têm valor, não importa o que vestem ou de onde vêm. Roberto sorriu, um sorriso cheio de orgulho. Ele sempre soube que Diego tinha um coração grande, mas agora via que o filho também tinha a força para transformar uma injustiça pessoal em uma luta coletiva. Na manhã seguinte, enquanto o café da manhã ainda estava na mesa, o telefone de Roberto tocou. Era uma professora de uma escola pública no subúrbio do Rio que tinha visto os vídeos do incidente no aeroporto. Com a voz emocionada, ela pediu para que Diego e Roberto visitassem a escola para conversar com os alunos sobre respeito, preconceito e autoestima. Seu filho pode inspirar nossos jovens, disse ela. Ele passou por algo que muitos deles enfrentam todos os dias. Roberto olhou para Diego, que estava mexendo no celular, mas claramente ouvindo a conversa. O que acha, filho? Tá a fim de ir? Diego hesitou por um momento. Ele não queria ser o centro das atenções, nem ser visto apenas como o filho de Roberto Carlos. Mas algo dentro dele dizia que aquela era uma chance de fazer a diferença. Tá bom, pai. Vamos, respondeu, com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Roberto assentiu, já imaginando o impacto que aquele momento poderia ter. A escola, localizada em uma comunidade cercada por morros, era simples, mas vibrava com energia. Quando Diego e Roberto chegaram, foram recebidos por um grupo de alunos que seguravam cartazes feitos à mão, com frases como "Respeito é para todos" e "Você é suficiente". Crianças corriam pelo pátio, algumas apontando para Roberto com entusiasmo, enquanto outras olhavam para Diego com curiosidade. A professora que os convidara, Dona Márcia, uma mulher de pele negra e sorriso acolhedor, os levou até o ginásio, onde cerca de 100 alunos aguardavam, sentados em cadeiras de plástico dispostas em semicírculo. Diego sentia o estômago revirar de nervosismo, mas ao olhar para o pai, encontrou um aceno de encorajamento. Você consegue, filho. Só seja você, sussurrou Roberto antes de se sentar na primeira fila, deixando o palco para Diego. Quando Diego subiu ao pequeno palanque segurando um microfone que parecia grande demais em suas mãos, o silêncio tomou conta do ginásio. Ele usava a mesma camiseta azul do dia do aeroporto, uma escolha deliberada, como se quisesse dizer: "Este sou eu, e não tenho vergonha disso." Ele pigarreou, olhou para os rostos atentos à sua frente e começou a falar. "Eu não sou famoso, não sou jogador de futebol como meu pai. Sou só um cara normal, como muitos de vocês. Mas naquele dia no aeroporto, me fizeram sentir como se eu não fosse nada." Sua voz tremia um pouco no início, mas ganhava força a cada frase. "Eu estava só esperando um amigo. Não fiz nada de errado. Mas os seguranças olharam para mim, para as minhas roupas, e decidiram que eu era um problema. Eles me empurraram, me mandaram sair, como se eu não tivesse o direito de estar ali." Os alunos ouviam com atenção, alguns balançando a cabeça em sinal de compreensão. Diego continuou, agora mais seguro. "Na hora, eu senti vergonha, senti raiva. Mas principalmente, senti que eu era invisível. Como se para eles eu não fosse uma pessoa, só um estorvo. E isso dói. Dói porque eu sei que não sou o único. Quantos de vocês já foram olhados de cima a baixo por causa da roupa, do cabelo, do lugar onde moram?" Mãos começaram a se levantar timidamente pelo ginásio. Uma menina na terceira fila, com tranças coloridas, ergueu a mão com hesitação. Diego apontou para ela. "Pode falar", disse, com um sorriso gentil. A menina, com a voz tímida, respondeu. "Na loja do shopping, a vendedora me seguiu o tempo todo, como se eu fosse roubar algo, só porque eu estava de chinelo." Diego assentiu, sentindo um aperto no peito. "Exatamente. E isso não tá certo. Você não é menos por causa do seu chinelo. Eu não sou menos por causa da minha camiseta. E ninguém aqui é menos por ser quem é." O ginásio explodiu em aplausos. Roberto, na primeira fila, sentia os olhos marejarem. Ele já tinha enfrentado multidões em estádios lotados, mas nada o preparara para a emoção de ver o filho transformar uma experiência dolorosa em uma mensagem de esperança. Diego terminou sua fala com uma frase que ficaria gravada na memória de todos.
Não deixem ninguém fazer vocês se sentirem pequenos. Vocês têm valor. E esse valor vem de dentro, não da roupa que vestem ou do sobrenome que carregam. Quando ele desceu do palanque, foi cercado por alunos que queriam abraçá-lo, tirar fotos ou simplesmente dizer obrigado. Uma garota com lágrimas nos olhos segurou a mão de Diego e disse: "Eu sempre me senti errada por ser de onde sou. Hoje, pela primeira vez, sinto que posso ser eu mesma." Diego, emocionado, só conseguiu responder: "Você já é incrível. Nunca esqueça disso." Aquele dia marcou o início de uma jornada inesperada. O vídeo da fala de Diego, gravado por um dos professores e postado nas redes sociais, viralizou em poucas horas. Comentários como: "Esse menino é um exemplo, e precisamos de mais vozes assim", inundaram as plataformas. Escolas de outras cidades, ONGs e até uma associação comunitária em Salvador entraram em contato, convidando Diego para compartilhar sua história. Ele, que no começo hesitava em ser o centro das atenções, começou a perceber o poder de suas palavras. "Pai, eu acho que isso é maior do que eu", disse ele a Roberto uma noite enquanto jantavam juntos. Roberto, cortando um pedaço de bife, respondeu com sua calma característica: "É, filho, mas você está pronto para carregar esse peso, e eu tô aqui para te ajudar." Nos meses seguintes, Diego e Roberto viajaram por várias cidades do Brasil, de comunidades carentes no Nordeste a escolas públicas no Sul. Cada visita era única, mas todas tinham algo em comum: a conexão imediata que Diego criava com os jovens. Em Recife, ele falou para um grupo de adolescentes em um centro comunitário, muitos dos quais viviam em áreas marcadas pela violência. "Eu sei como é sentir que o mundo está contra você", disse ele. "Mas o que vocês fazem com essa dor é o que define quem vocês são." Em Porto Alegre, ele conheceu uma menina que, inspirada por sua história, criou um grupo na escola para combater o bullying baseado em aparência. "Você me fez ver que eu posso falar, mesmo sendo só uma aluna", disse ela. Diego, com um sorriso, respondeu: "Você nunca é só nada, você é suficiente." Enquanto Diego se tornava uma voz para os jovens, o aeroporto onde tudo começou enfrentava uma onda de críticas. Artigos de jornais, reportagens na TV e postagens nas redes sociais exigiam mudanças. Sob pressão, a administração do aeroporto anunciou um programa de treinamento obrigatório para todos os seguranças, focado em empatia, respeito e combate ao preconceito. Para surpresa de todos, eles convidaram Diego para participar da primeira sessão, não como vítima, mas como um educador. Quando Roberto recebeu a notícia, chamou o filho para conversar. "Você quer mesmo voltar lá? Encarar aquelas pessoas de novo?" perguntou com um tom de preocupação. Diego pensou por um momento, olhando para a camiseta azul pendurada no armário. "Quero, pai. Não por mim, mas por quem vem depois de mim. Quero que eles pensem duas vezes antes de tratar alguém como me trataram." O dia do treinamento chegou, e Diego entrou na sala de conferências do aeroporto com a cabeça erguida. Ele usava a mesma camiseta azul, agora quase um símbolo de sua resistência. Na sala, cerca de 30 seguranças o aguardavam, alguns com expressões sérias, outros visivelmente desconfortáveis. Entre eles estavam os dois homens que o haviam expulsado meses antes. O silêncio era pesado, mas Diego não se deixou intimidar. Ele pegou o microfone e começou a falar, com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. "Eu não vim aqui para apontar o dedo ou fazer vocês se sentirem mal. Vim para contar o que senti aquele dia. Vim para dizer que, quando vocês olham para alguém e decidem que essa pessoa não vale nada, vocês tiram mais do que a dignidade dela. Vocês tiram a esperança." Ele contou cada detalhe do incidente, o medo, a vergonha, a sensação de ser reduzido a nada. Mas também falou sobre o que aprendeu. "Eu podia ter gritado, podia ter reagido com raiva, mas escolhi ficar quieto, porque sabia que minha verdade não precisava de gritos para ser ouvida." Diego fez uma pausa, olhando diretamente para os dois seguranças que o abordaram. "Vocês têm um trabalho difícil, eu sei, mas cada pessoa que vocês encontram tem uma história, uma família, sonhos. Antes de agir, lembrem disso." Um dos seguranças, o mais alto, baixou a cabeça, claramente emocionado. Quando Diego terminou, ele se levantou, hesitante, e pediu a palavra. Eu estava lá aquele dia. E eu errei. Não tem desculpa. Mas quero que você saiba que eu nunca mais vou olhar para alguém do jeito que olhei para você." A sala irrompeu em aplausos, não apenas por Diego, mas pelo momento de honestidade que ele havia inspirado. Fora da sala, Roberto esperava, encostado em uma parede. Quando Diego saiu, o pai o abraçou com força.
sem dizer nada por alguns segundos. Você foi gigante, filho, disse finalmente a voz embargada. Diego sorriu, sentindo um peso sair dos ombros. Eu só fiz o que achei certo, pai. Roberto balançou a cabeça com um brilho de admiração nos olhos. Não, você fez mais que isso. Você mostrou para o mundo que a grandeza não está na fama nem no dinheiro. Está no coração. A história de Diego e Roberto não terminou naquele dia. A fala de Diego no treinamento foi gravada e compartilhada online, alcançando milhões de visualizações. Escolas, igrejas e organizações comunitárias continuaram convidando-o para falar. E ele aceitava sempre que podia, levando sua mensagem de respeito e resiliência. Em uma dessas visitas, em uma escola na periferia de Salvador, uma menina de 12 anos entregou a Diego um desenho. Era ele, de camiseta azul, com as palavras "Você me inspirou", escritas em letras coloridas. Diego guardou o desenho com cuidado, sabendo que aquele gesto valia mais do que qualquer troféu. Roberto, por sua vez, assumiu um papel diferente. Ele não buscava os holofotes, mas estava sempre lá, apoiando Diego, seja com um conselho, um abraço ou apenas sua presença silenciosa. Uma noite, enquanto assistiam a um jogo do Flamengo na TV, Roberto olhou para o filho e disse: "Sabe, Diego, eu fiz muitos gols na vida, mas o que você está fazendo, isso é maior que qualquer título." Diego riu, meio sem jeito. "Para, pai, eu só tô falando o que sinto." Roberto balançou a cabeça, sério, e é por isso que está funcionando. Porque é verdade. A jornada de Diego transformou não apenas sua própria vida, mas a de muitos outros. Ele se tornou um símbolo de resistência, não por ser filho de Roberto Carlos, mas por ser ele mesmo, um jovem que transformou a dor em propósito. E ao lado do pai, ele mostrou ao Brasil que a verdadeira mudança começa quando alguém tem a coragem de se levantar e dizer: "Eu mereço respeito, e todos nós merecemos."